No dia do meu casamento, as 3 cadeiras mais importantes estavam vazias. Meus pais e minha irmã simplesmente decidiram não aparecer, sem explicação, sem mensagem, nada. Enquanto eu caminhava até o altar, senti o peso de uma vida inteira tentando provar que eu também merecia ser amada. Anos depois, o destino deu uma reviravolta. Fui eu quem finalmente teve algo que eles queriam desesperadamente. E quando bateram à minha porta pedindo ajuda, percebi que aquele seria o verdadeiro teste da minha vida. O que você faria se a família que te ignorou voltasse só por interesse? Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Quando me olhei no espelho do salão, por um instante, pensei estar diante de uma mulher que finalmente tinha tudo. O vestido sob medida caía com perfeição, o cabelo estava impecável, e a maquiagem deixava meu rosto iluminado. Era o meu casamento, o dia que eu esperei por toda uma vida. Mas havia algo errado, algo que nem o perfume das flores nem o brilho do salão conseguiam disfarçar: 3 cadeiras vazias na primeira fila. Eram os lugares reservados para meus pais e para minha irmã, Larissa. As cadeiras pareciam me encarar, frias, como se gritassem tudo que eu sempre soube, que, para eles, eu nunca seria prioridade. O cerimonialista fez um sinal para que eu me preparasse. Respirei fundo e peguei o buquê. Olhei o celular uma última vez. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nenhum "estamos chegando". Nada. Eu deveria estar chorando, mas não chorei. Caminhei pelo corredor ao som da música, sentindo os olhares de pena. Eu sabia o que todos estavam pensando: que a família dela não veio. E estavam certos. Eu estava sozinha, como sempre estive nos momentos mais importantes da minha vida. Mas quando vi Eduardo, meu noivo, esperando no altar com um sorriso tranquilo, senti o coração aquecer. Ele estendeu a mão e sussurrou: "Você não precisa de ninguém além de quem te escolhe de verdade". Naquele instante, prometi a mim mesma que nunca mais imploraria por amor de quem só sabia me dar migalhas. Os anos seguintes foram de luta e renascimento. Trabalhei como se o mundo dependesse de mim. Criei a Aurora Motion Studio, uma empresa de tecnologia que começou numa pequena sala alugada e, com o tempo, se tornou uma potência avaliada em mais de 120 milhões de reais. Dormi pouco, chorei muito, mas nunca parei. Enquanto isso, minha família continuava igual, meus pais exibindo Larissa nas redes sociais, orgulhosos das viagens, dos filhos dela, do marido bem-sucedido. Eu era mencionada uma vez por ano, em uma mensagem fria de feliz aniversário. Mesmo assim, eu segui. E um dia, depois de fechar um grande contrato, decidi me dar um presente. Entrei em uma concessionária e saí dirigindo um Porsche prateado. O motor rugia como se gritasse minha liberdade. Tirei uma foto em frente à garagem e escrevi: "Sonhos realizados". Pela primeira vez, eu não queria provar nada. Queria apenas viver. 3 dias depois, o telefone tocou. Quando vi o nome da minha mãe na tela, hesitei. Fazia 5 anos que não ouvia aquela voz. "Carolina, precisamos conversar", disse ela, com o tom que usava quando queria me dar ordens. "Sobre o quê?" perguntei, tentando manter a calma. "É melhor pessoalmente. Amanhã, às 2. Estamos te esperando". Desliguei e fiquei parada, encarando o reflexo do carro no portão. Soube na mesma hora que não se tratava de saudade. Eles não ligariam por arrependimento. Havia outra razão, e, no fundo, eu já sabia qual era. Na manhã seguinte, coloquei o cinto, liguei o Porsche e segui pela estrada. O som do motor misturava-se à batida do meu coração. Eu estava prestes a voltar à casa onde aprendi o significado da solidão. A casa onde ouvi 1000 vezes que Larissa era o orgulho e eu a independente. A mesma casa que me ensinou a não esperar nada de ninguém. Enquanto dirigia, percebi que, apesar do sucesso, ainda existia uma ferida aberta. Parte de mim queria entender o motivo de tanta rejeição. Outra parte só queria mostrar a mulher que eles desperdiçaram. Eu não sabia o que encontraria ao chegar, talvez raiva,
talvez manipulação, mas uma coisa era certa: eu não voltaria a ser a mesma filha que eles puderam ignorar. Quando o portão da casa apareceu ao longe, senti o peso de uma vida inteira nas costas. Mas também senti algo novo, uma coragem silenciosa, firme. Naquele momento, percebi que, pela primeira vez, eu estava voltando não para buscar aprovação, mas para encerrar um ciclo. E dessa vez, eu seria ouvida. Cheguei à antiga casa dos meus pais pouco antes das 2 da tarde. A fachada estava igual, o mesmo muro bege, o mesmo portão de ferro, o mesmo jardim que eu costumava cuidar quando era adolescente, enquanto Larissa ficava no quarto ouvindo música. Parecia que o tempo tinha parado ali, exceto por mim. Estacionei o Porsche em frente ao portão e fiquei observando por alguns segundos. Era engraçado pensar que, por anos, eu sonhei em ser aceita naquele lugar. Agora, eu mal sabia se queria entrar. Quando toquei a campainha, a porta se abriu de imediato. Minha mãe, Helena, apareceu com a expressão tensa de quem ensaiou o que diria. Então é verdade, disse ela, olhando para o carro parado na calçada. Você comprou um Porsche. Não houve abraço, nem sorriso. Apenas o julgamento habitual, disfarçado de conversa. É, respondi. Depois de tanto trabalho, achei que merecia. Meu pai, Roberto, surgiu logo atrás, com um olhar avaliador. Não me cumprimentou, apenas concordou, como quem analisa uma transação. Fizemos café, e ele disse, seco. Sua irmã já está esperando. Ao entrar, encontrei Larissa sentada à mesa da sala de jantar, mexendo no celular. O ar estava pesado, como se cada palavra precisasse atravessar uma década de mágoas. Ela levantou a cabeça devagar e forçou um sorriso. Quanto tempo, né, Carol? Disse, usando o apelido que sempre soava falso quando vinha dela. Pois é, tempo suficiente para vocês lembrarem que eu existo. Ela fingiu não ouvir. Meu pai pigarreou, tentando controlar o ambiente. Vamos direto ao ponto. Larissa está enfrentando alguns problemas financeiros, começou. Problemas? Repeti, cruzando os braços. Dificuldades passageiras, corrigiu Helena, apressada. O apartamento dela está com o financiamento atrasado, as crianças foram suspensas da escola particular, e o banco, o banco não foi compreensivo. Olhei para Larissa, que abaixou o olhar. Por um segundo, vi um lampejo de vergonha, mas desapareceu rápido. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei. Meu pai inspirou fundo. Você está em uma boa fase, Carolina. Achamos que poderia ajudar. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Eu ri, um riso curto, amargo. Entendi. 5 anos sem uma ligação, sem sequer um parabéns, e agora querem que eu banque a salvação da família. Não fale assim, que minha mãe interveio, o tom já beirando o choro. Somos sua família, sempre fomos. Foram. Interrompi. Nos dias bons, talvez. Mas quando eu precisei de vocês, onde estavam? Larissa ergueu a voz, impaciente. Ai, Carolina, você ainda com esse drama? Todo mundo tem seus problemas. Eu tinha filhos, marido, trabalho, não podia estar em tudo. Nem no meu casamento, aparentemente. Ela revirou os olhos. Ah, pelo amor de Deus, vai ficar remoendo isso para sempre? Meu pai bateu levemente na mesa. Chega. O que passou, passou. Agora precisamos resolver o presente. Foi aí que percebi o verdadeiro motivo daquela reunião. Sobre a mesa, havia uma pasta com documentos. O que é isso? Perguntei. Proposta de empréstimo, disse Roberto, empurrando-a em minha direção. Só o suficiente para cobrir as dívidas iniciais. Depois ela se reergue. É, Carol, é só até eu vender o apartamento, completou Larissa, já recuperando a confiança. Pensei que você entenderia. Fiquei alguns segundos olhando o papel, sem tocá-lo. Naquele instante, entendi que nada mudará. Para eles, eu ainda era apenas uma ferramenta, a filha que se deu bem, a que devia ajudar porque tinha condições.
E o que vocês fariam se eu dissesse não? Perguntei, sem alterar o tom. Minha mãe respondeu antes dos outros. Carolina, não diga isso. Pensa nas crianças. Elas não têm culpa. Pensa nas crianças. Era o tipo de frase que ela sempre usava para manipular. Mas algo dentro de mim mudou. Não era mais a menina que abaixava a cabeça para evitar conflito. Eu já pensei, mãe. Pensei na criança que eu fui, sozinha, tentando agradar vocês e nunca sendo suficiente. Pensei em cada conquista que vocês ignoraram, em cada evento que faltaram. E decidi que não vou mais me culpar por isso. Levantei-me, e o silêncio foi imediato. Carolina, isso é orgulho, disse meu pai, tentando manter o controle. Não. É respeito. Algo que vocês nunca me deram. Peguei minha bolsa, pronta para sair. Pense bem no que está fazendo, gritou Larissa, quando já estava na porta. Um dia pode ser você precisando de ajuda. Olhei por cima do ombro e respondi, firme, a diferença é que eu nunca esperaria que a ajuda viesse de quem me virou as costas. Saí da casa sem olhar para trás. O som do motor do Porsche quebrou o silêncio da rua, e, pela primeira vez, percebi que aquele barulho não era apenas potência. Era libertação. No caminho de volta, o volante parecia mais leve do que nunca. Cada curva, cada quilômetro percorrido me afastava não apenas da casa onde cresci, mas da versão antiga de mim, aquela que aceitava o mínimo e chamava isso de amor. Ainda assim, quando cheguei em casa, o corpo tremia. Não era medo. Era adrenalina, a sensação de quem acabou de romper uma prisão invisível. Coloquei o celular sobre a bancada e fui direto para o banho. A água quente escorrendo pelo corpo parecia dissolver anos de mágoas. Eu precisava respirar, pensar, entender o que vinha a seguir. Quando saí, encontrei Eduardo sentado no sofá, com expressão séria. Ele sabia que algo tinha acontecido. Então? Perguntou, sem rodeios. Sentei ao lado dele e contei tudo, desde a forma como minha mãe me olhou até os documentos sobre a mesa. Ele ouviu em silêncio, apenas segurando minha mão. Quando terminei, ele soltou um suspiro longo. Eles só te procuraram porque te viram forte, disse. Porque sabem que agora você tem algo que eles não podem controlar. Concordei. E acham que podem me usar de novo. Peguei o notebook e abri minha caixa de e-mails. Entre mensagens de clientes e fornecedores, havia dezenas de notificações sobre o novo contrato internacional que eu havia fechado na semana anterior. Era o tipo de conquista que, antes, eu teria implorado para mostrar à minha família. Agora, parecia quase irrelevante. Mas uma ideia começou a se formar ali, entre os números e relatórios. Talvez fosse hora de usar tudo o que conquistei para algo maior, algo que realmente tivesse sentido. No dia seguinte, cheguei ao escritório da Aurora Motion Studio mais cedo do que o habitual. A empresa, com paredes de vidro e vista panorâmica de São Paulo, era o meu verdadeiro lar. Lá, ninguém me via como a filha esquecida, mas como a mulher que construiu algo do zero. Minha equipe me recebeu com sorrisos e parabéns pela compra do Porsche, a notícia havia se espalhado. Eu sorri de volta, mas por dentro, a cabeça fervilhava. No meio da manhã, minha secretária entrou na sala. Carolina, sua mãe ligou, disse, hesitante. Pediu para deixar um recado. O que ela queria? Disse que é urgente. Que a situação da Larissa piorou. Soltei um riso sem humor urgente. Sempre era urgente quando envolvia a filha favorita. Obrigada, Bruna. Diga que eu não posso atender. Passei o resto do dia tentando me concentrar, mas a ligação me perseguiu como um zumbido distante. No fundo, eu sabia que aquilo não terminaria ali. E não terminou. À noite, enquanto jantava com Eduardo, o celular vibrou novamente. Mãe, dizia o visor. Respirei fundo e atendi. Oi, mãe. Carolina, sua irmã está desesperada. O banco está ameaçando tomar o apartamento. Você não pode fazer nada? Eu já fiz, mãe. Fiz tudo o que podia.
trabalhei, lutei, construí minha vida. O resto não é problema meu. Do outro lado da linha, o silêncio. Depois, a voz fria de sempre. Um dia você vai se arrepender de tratar a própria família assim. E vocês? Se arrependeram de me tratarem como estranha por todos esses anos? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas desligou. Aquela conversa foi o ponto de virada. Não havia mais espaço para a culpa. Passei a noite em claro, pensando em tudo que vivi e em todas as vezes que me curvei para ser aceita. E foi ali, entre um gole de café e o nascer do sol, que tomei a decisão que mudaria tudo. Se eles queriam ver o que eu faria com o sucesso que tanto desprezaram, eu mostraria, mas não do jeito que esperavam. Nos dias seguintes, mergulhei em reuniões com advogados e consultores. Esbocei o projeto que vinha amadurecendo há meses, mas que agora ganhava novo propósito. Seria algo grandioso, intocável, e principalmente, justo. Enquanto definia os detalhes, um sentimento novo tomou conta de mim, de paz. Pela primeira vez, eu estava criando algo não para provar valor, mas para devolver ao mundo o que eu nunca recebi. Na sexta-feira, finalizei o documento oficial, Instituto Aurora de Bolsas Criativas. Um fundo voltado a jovens mulheres que sonhavam com oportunidades no design e na tecnologia, exatamente o que eu sempre quis ser quando ninguém acreditava em mim. O nome era uma homenagem à professora Sônia Ribeiro, a única pessoa que um dia me disse: "Você enxerga o mundo com uma sensibilidade que vai te levar longe." Enviei a minuta ao meu advogado e encostei na cadeira. A cidade lá fora parecia diferente, mais viva. Eu sabia que esse projeto se tornaria meu legado, e talvez, meu acerto de contas com o passado. Mas antes mesmo que a calma se firmasse, meu celular vibrou novamente. Desta vez, uma notificação de mensagem: "Larissa. Você não tem vergonha? Ostentando o carro enquanto sua família passa necessidade?" Olhei para a tela por alguns segundos, depois bloqueei o número. O passado estava tentando me puxar de volta, mas eu já havia aprendido: ninguém consegue te ferir quando você deixa de buscar aprovação. Peguei uma taça de vinho e fui até a varanda. O céu de São Paulo estava coberto por luzes e promessas. Eu sabia que aquela decisão marcaria o início de uma nova fase, uma em que eu não seria mais lembrada pela ausência dos outros, e sim pela força de existir por conta própria. E eu mal podia imaginar que, nas semanas seguintes, o preço dessa liberdade seria mais alto do que eu imaginava. Os dias seguintes foram uma mistura de calmaria e tensão contida, como o silêncio antes de uma tempestade. O Instituto Aurora começou a ganhar forma com uma rapidez impressionante. Os advogados cuidavam da documentação, os contadores ajustavam as doações iniciais, e minha equipe de comunicação preparava o lançamento oficial. O nome, o propósito, tudo refletia a mulher que eu me tornará, e não há que eles tentaram apagar. Enquanto isso, as ligações da minha mãe continuavam. Às vezes eram chorosas, outras, repletas de culpa disfarçada de preocupação. Eu as ignorei todas. Até o dia em que ela ligou do número do meu pai. Aquilo me intrigou o suficiente para atender. "Oi, mãe." "Carolina, por favor, só escuta", disse ela, a voz trêmula. A situação fugiu do controle. O banco deu prazo final. "A casa da Larissa vai ser leiloada." Suspirei, olhando pela janela do meu escritório. O sol refletia na fachada espelhada do prédio, e por um instante pensei em quantas vezes desejei ouvir dela algo simples como "estou orgulhosa de você." "Eu sinto muito, mãe", respondi. "Mas isso não tem nada a ver comigo." "Como pode ser tão fria?" Ela insistiu. "Ela é sua irmã." "E vocês foram meus pais", retruquei, sem elevar o tom. "Onde estavam quando eu precisei?" O silêncio que se seguiu foi denso. Antes que ela respondesse, desliguei. Aquele tipo de diálogo não levava a lugar nenhum. Naquela noite, Eduardo chegou em casa com expressão preocupada. "Seu nome está nos grupos da família", disse, colocando o celular na mesa. "Estão dizendo que você virou as costas para todos." Peguei o aparelho e li algumas mensagens.
As palavras ingrata, orgulhosa e sem coração se repetiam como uma trilha sonora antiga. No fim, uma foto da Larissa chorando, cercada pelos filhos, com a legenda: algumas pessoas esquecem de onde vieram. Senti o estômago revirar, mas não de culpa, de indignação. A mesma irmã que me ignorou no casamento agora se vitimizava publicamente. Deixa falarem, murmurei. Eles estão apenas mostrando quem sempre foram. No dia seguinte, cheguei ao escritório determinada. Bruna, minha secretária, me entregou uma pilha de correspondências. No topo, um envelope branco com o brasão da imprensa. Uma repórter do Jornal de São Paulo quer uma entrevista, lhe explicou. Sobre o Instituto Aurora. Oportunidade perfeita, disse eu, abrindo um sorriso breve. Está na hora de contar minha versão da história. Durante a entrevista, a jornalista, Camila Duarte, parecia genuinamente interessada. Falamos sobre as bolsas, o impacto social, e a homenagem à professora Sônia Ribeiro. No final, ela fez a pergunta inevitável. Carolina, houve quem dissesse que sua decisão foi uma forma de vingança contra a família. É verdade? Parei por um instante, depois respondi com calma: vingança é agir para ferir. Eu apenas escolhi investir meu tempo e meu dinheiro em quem acredita no meu valor. A entrevista viralizou. Em menos de 24 horas, minha caixa de mensagens se encheu de apoios de mulheres de todo o país. Obrigada por nos representar. Você é inspiração. Transformou dor em propósito. As palavras me emocionaram mais do que eu esperava. Mas, junto com os elogios, veio o que eu já previa: o contra-ataque. Larissa publicou um texto longo nas redes sociais. Dizia que eu me sentia melhor que todos, que lhe esqueci o significado de família, e que usava a filantropia como escudo para a culpa. As fotos dela chorando com as crianças multiplicaram-se em grupos de WhatsApp, e até alguns conhecidos distantes me enviaram mensagens perguntando se aquilo era verdade. No começo, tentei ignorar. Depois, percebi que era hora de agir. No dia seguinte, convoquei minha equipe de marketing. Vamos oficializar a narrativa, disse, firme. Quero um vídeo institucional do Instituto Aurora, mostrando nosso propósito, nossas bolsistas, e o impacto real do projeto. Sem ataques, apenas verdade. Gravamos depoimentos de jovens talentosas, histórias comoventes sobre superação e coragem. O vídeo foi publicado nas redes do Instituto. Em poucas horas, superou todas as visualizações da postagem da minha irmã. A resposta do público foi avassaladora. Essa é a verdadeira Carolina. Ela está mudando vidas. Família é quem te apoia, não quem te suga. Mas a maior surpresa veio dias depois. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Atendi. Boa tarde, Carolina. Aqui é Renata Prado, do Prêmio Mulheres de Impacto Brasil. Gostaríamos de informá-la que você foi indicada ao Prêmio de Empreendedora do Ano pelo Instituto Aurora. Por alguns segundos, fiquei em silêncio. O coração disparou. Não pela honra do prêmio, mas pelo significado simbólico. O reconhecimento que eu sempre busquei nos olhos errados agora vinha do mundo. À noite, sentei na varanda com Eduardo, observando as luzes da cidade. Engraçado, comentei, quanto mais eles tentam me diminuir, mais o mundo me vê. Ele sorriu. Porque, no fundo, o que te move nunca foi o rancor, e sim o merecimento. Concordei, com um nó na garganta. Talvez ele tivesse razão. Mas, no fundo, eu sabia, meu passado ainda não havia desistido de me puxar. E a prova disso veio na manhã seguinte, quando acordei com o som insistente do interfone. Era o porteiro. Dona Carolina, tem uma senhora aqui insistindo para subir. Diz que é sua mãe. O tempo pareceu parar. Respirei fundo e respondi, com a voz firme, ainda que o coração disparasse: diga que vou descer. Desci pelo elevador tentando controlar a respiração. As portas se abriram e lá estava ela, Helena, minha mãe, parada no saguão do prédio com o mesmo olhar calculado de sempre, o olhar de quem mistura culpa e controle em doses perfeitas.
Usava o mesmo perfume de quando eu era adolescente, e o cheiro, por um segundo, me transportou de volta para os dias em que eu fazia de tudo para arrancar um elogio que nunca vinha. Mas agora eu era outra pessoa. Mãe. Foi tudo o que consegui dizer. Carolina respondeu, com um meio sorriso cansado. Eu precisava ver você. Conduzia até a área externa, onde havia alguns bancos sob as árvores. O porteiro nos observava de longe, como se pressentisse que aquele encontro não seria leve. Assim que nos sentamos, ela começou. Sua irmã está destruída, filha. O banco marcou a data do leilão. As crianças, fez uma pausa teatral, estão perguntando por que a tia não quer ajudá-las. Cruzei os braços, firme. Elas perguntam por que vocês as ensinaram a culpar os outros pelos próprios erros. Ela me olhou como se eu tivesse blasfemado. Carolina, por que está fazendo isso conosco? Eu? Ri, sem humor, mãe, vocês me apagaram da vida de vocês há anos. Não fui eu quem escolheu a distância. Fui apenas quem parou de rastejar por migalhas. Ela ficou em silêncio por um momento, talvez processando o fato de que eu não choraria dessa vez. Então, mudou de tom. Nós só queremos conversar. Resolver as coisas em família, sem precisar envolver advogados, imprensa, esse tipo de coisa. Advogados? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Que tipo de coisa vocês estão planejando? Seu pai comentou que talvez o que você está fazendo com o instituto possa complicar. Afinal, o dinheiro vem da empresa que você construiu com o apoio de todos nós. Aquilo me fez rir de verdade. Apoio? Mãe, vocês nem sabiam o nome da empresa até lerem nas manchetes. Ela empalideceu. Carolina, não fale assim. Seu pai está magoado. Ele está magoado porque perdeu o controle, respondi. Sempre foi sobre isso. Controle. Vocês só me aceitavam quando podiam se sentir superiores. Agora que sou autossuficiente, virei ameaça. O silêncio se alongou. Ela desviou o olhar para o jardim, fingindo observar as flores. Eu sabia que estava prestes a usar sua última carta, a culpa. Você acha que é feliz assim? Perguntou, com a voz embargada. Vivendo sozinha, sem família? Um dia vai se arrepender de empurrar todos para longe. Mãe, falei, calma, eu não vivo sozinha. Tenho um marido que me apoia, uma equipe que acredita em mim e pessoas que me respeitam de verdade. Família é quem fica, não quem aparece quando precisa de dinheiro. Ela respirou fundo, vencida. Então é isso? Vai virar as costas pra gente? Eu só estou espelhando o que vocês fizeram comigo. Levantei-me, disposta a encerrar ali. Mas antes que eu pudesse dar um passo, ela se levantou também e segurou meu braço. Seu pai não queria que eu viesse, disse, o olhar súbito mais frio. Ele está conversando com advogados. Se você não quiser um escândalo, talvez seja melhor rever suas decisões. Soltei o braço dela devagar. Vocês realmente não entendem, né? Eu não sou mais a garota que vocês podiam intimidar. Carolina, por favor, agora o tom era de súplica. É sua irmã. É sua família. Não, mãe. É o passado. Virei as costas e caminhei até o elevador, sentindo o coração bater acelerado. Quando as portas se fecharam, o reflexo do aço me devolveu o rosto de uma mulher que não tremia mais. Naquela noite, Eduardo me encontrou na varanda, olhando a cidade. Ela realmente apareceu, contei, ainda tentando digerir tudo. E deixou escapar que estão cogitando um processo. Processo? Baseado em quê? Em nada, suspirei. Mas eles sempre foram bons em inventar versões. Ele se aproximou e passou o braço pelos meus ombros. Então faça o que sempre fez, transforme a dor em estratégia. Aquela frase me acompanhou por dias. 3 semanas depois, o Instituto Aurora foi oficialmente lançado. A cerimônia aconteceu em um auditório em São Paulo, com imprensa, convidados e bolsistas presentes.
Enquanto eu discursava, vi flashes das câmeras capturando cada palavra. Este projeto nasceu do silêncio, disse ao microfone. Do silêncio de quem um dia não foi ouvido. Hoje, ele existe para que outras vozes não sejam esquecidas. O público aplaudiu de pé. E, pela primeira vez, senti que estava exatamente onde deveria estar. Mas a tranquilidade durou pouco. No dia seguinte, recebi uma notificação oficial. Minha família havia contratado um advogado para questionar a origem dos fundos do Instituto. Era um ataque desesperado, sem base real, mas suficiente para gerar ruído. Respirei fundo e chamei minha equipe jurídica. Vamos responder com transparência. Nada de brigas públicas. Quero que os números falem por mim. Enquanto as advogadas revisavam os documentos, abri as redes sociais. O apoio era maciço. Pessoas de todo o país publicavam mensagens de solidariedade, compartilhavam minhas entrevistas, defendiam minha história. Era como se o mundo inteiro dissesse, em coro, aquilo que minha família nunca disse: nós tivemos. E foi nesse momento, entre relatórios e mensagens de apoio, que percebi o que eu realmente havia conquistado. Não era apenas sucesso financeiro. Era autonomia emocional. A liberdade de existir sem precisar provar nada para ninguém. Ainda assim, eu sabia que o embate final se aproximava. E, desta vez, seria eu quem definiria as regras. A notícia de que meus pais haviam tentado me processar se espalhou rapidamente. No início, senti um nó no estômago, uma mistura de raiva e incredulidade. Mas, conforme os dias passavam, a sensação se transformou em algo diferente, uma estranha serenidade. Eu sabia que aquela ação não resistiria à verdade. E não resistiu. 2 semanas depois, o processo foi arquivado. O juiz reconheceu que todos os recursos usados no Instituto Aurora eram provenientes dos meus ganhos pessoais, devidamente comprovados. A decisão saiu no mesmo dia em que a imprensa publicou uma matéria sobre a tentativa da minha família de contestar minha integridade. O resultado foi devastador para eles. Larissa perdeu os poucos contratos de consultoria que ainda mantinha. Meus pais, antes respeitados no bairro, viraram alvo de comentários e olhares atravessados. E eu? Eu não senti prazer nisso. Senti apenas a justiça silenciosa de quem, por fim, não precisava mais se justificar. Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento com Eduardo, observando as luzes da cidade. Parece que acabou, murmurei. Acabou porque você finalmente parou de lutar contra o impossível, respondeu ele. Você venceu sem precisar destruir ninguém. Dei um sorriso cansado. Ele tinha razão. A maior vitória não foi o sucesso, o instituto ou o reconhecimento público. Foi a paz de saber que eu não carregava mais o peso da culpa. Os meses seguintes foram de reconstrução. O Instituto Aurora prosperava, recebendo apoio de empresas e universidades. As primeiras bolsistas começaram os cursos, e ver o brilho nos olhos delas era como olhar para versões mais jovens de mim, cheias de potencial, mas ainda não reconhecidas. Entre elas, uma me chamou a atenção desde o início, Marina, uma garota de 17 anos apaixonada por design. Ela me lembrava demais da menina que eu fui, tentando ser notada em um mundo que preferia olhar para o outro lado. Um dia, ela me chamou na sala do instituto. Posso te mostrar meu projeto? Perguntou, animada. O vídeo que ela exibiu contava a história de mulheres que cresceram ouvindo que não eram boas o bastante, mas que, mesmo assim, encontraram força para seguir. Eu assisti em silêncio, sentindo as lágrimas subirem sem pedir permissão. Ficou lindo, Marina, consegui dizer, a voz embargada. Você tem algo raro, sensibilidade com propósito. Ela sorriu. Eu aprendi com o seu exemplo. Aquela frase ficou ecoando em mim pelo resto do dia. O seu exemplo. Eu tinha passado anos tentando provar meu valor àqueles que nunca ouviriam. E agora, sem perceber, estava servindo de espelho para outras jovens encontrarem o próprio caminho. O tempo passou, e as feridas começaram a cicatrizar. Ainda assim, o passado sempre dava um jeito de aparecer. 1 ano depois da audiência judicial,
recebi uma mensagem curta de um número desconhecido. Carolina, seu pai está doente. Gostaríamos que viesse visitá-lo. Fiquei olhando para a tela por longos minutos. Não havia rancor, mas também não havia urgência. Respirei fundo e digitei de volta: desejo melhoras. Espero que ele se recupere. Mas não posso voltar ao lugar onde precisei deixar de existir para poder viver. Enviei a mensagem e deixei o celular sobre a mesa. Não chorei. Só senti uma leve tristeza, não pelo que perdi, mas pelo que nunca tive. Na semana seguinte, fui convidada para receber o Prêmio Nacional de Liderança e Impacto Social, em São Paulo. O auditório estava lotado, e enquanto subia ao palco, uma avalanche de lembranças veio à mente: a menina ignorada, a mulher desacreditada, a filha invisível. Tudo aquilo tinha me moldado, mas não me definia mais. Peguei o microfone e respirei fundo. Por muito tempo, acreditei que o sucesso era uma forma de ser aceita, comecei. Mas aprendi que o verdadeiro sucesso é poder escolher quem caminha ao seu lado. O Instituto Aurora nasceu do silêncio, mas hoje ele é voz. A voz de quem um dia não foi ouvido, e de quem agora aprende a falar com coragem. O público se levantou em aplausos. Entre os flashes e os sorrisos, eu vi o reflexo da mulher que me tornei: firme, serena, inteira. Depois da cerimônia, Eduardo me abraçou. Acho que agora acabou de vez, disse ele, sorrindo. Não acabou, respondi. Está só começando. Alguns dias depois, visitei o estúdio do Instituto. Marina e outras bolsistas trabalhavam em um novo projeto. As paredes estavam cobertas de fotos, sets e frases de incentivo. Uma delas me chamou a atenção: família é quem te levanta, não quem te derruba. Sorri. Aquela frase, escrita em letras coloridas por mãos jovens, resumia tudo o que eu aprendi. No caminho de volta para casa, parei o carro em frente a um semáforo. A rua estava banhada pelo pôr do sol. Foi quando avistei meus pais do outro lado da calçada. Caminhavam devagar, apoiando-se um no outro. Nossos olhares se cruzaram por breves segundos. Eles pareciam menores, cansados. Eu não senti raiva, apenas compreensão. O semáforo abriu, e segui meu caminho. O passado ficou ali, na calçada, onde ele sempre pertenceu. Hoje, quando olho para minha vida, percebo que tudo o que precisei foi me escolher. E foi nessa escolha que encontrei o que eles nunca souberam me dar: paz, propósito e amor verdadeiro. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários: você faria o mesmo que Carolina fez? Teria coragem de se afastar de quem só te procura por interesse para, finalmente, escolher a si mesmo? Eu quero muito saber a sua opinião. Aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou passar pelos comentários e deixar um coração especial nas respostas de vocês. Se essa história te emocionou, curte o vídeo, isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias fortes e inspiradoras como essa. E se ainda não for inscrito, se inscreva agora e ative o sininho, porque tem muita história nova vindo aí, com finais que vão te surpreender. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é lembrar que não existe vitória maior do que escolher a própria paz. Então comenta, curte, compartilha e se inscreve, quero ver o seu nome aqui nos próximos vídeos.